Você sabia que mais de 16 milhões de brasileiros vivem com diabetes e muitos nem sequer sabem disso? E o pior, essa doença silenciosa pode causar cegueira, amputações e até a morte. Mas será que estamos realmente entendendo o perigo que corremos? O diabetes não é só sobre açúcar no sangue. Ele pode se desenvolver sem sintomas aparentes e, quando os sinais aparecem, pode ser tarde demais para evitar danos graves. Por isso, no vídeo de hoje, você vai descobrir tudo sobre essa doença, o que realmente a causa, como se prevenir e os mitos que podem estar colocando sua saúde em risco sem que você perceba. E aqui vai um aviso importante. Fique até o final, porque eu vou revelar um teste simples que pode indicar se você está no caminho para desenvolver diabetes. E a maioria das pessoas não faz ideia de que pode estar nesse grupo. Esse teste pode ser a diferença entre prevenir a doença ou descobrir tarde demais. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa jornada para desvendar a verdade sobre o diabetes. Diabetes é uma doença que afeta a forma como o nosso corpo lida com o açúcar no sangue. Mas você sabe como isso realmente acontece? Imagine que seu corpo é um carro e a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas, é a chave da ignição. Quando tudo funciona bem, essa chave abre a porta das células, permitindo que o açúcar entre e seja usado como energia. Mas no diabetes, essa chave não funciona direito ou simplesmente não existe. Isso faz com que o açúcar fique circulando no sangue sem conseguir ser aproveitado corretamente, causando diversos problemas de saúde. Agora, existem dois tipos principais de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca as células do pâncreas que produzem insulina, como se fosse um erro no sistema de segurança do corpo. Isso significa que a pessoa precisa de injeções diárias de insulina para sobreviver. Já no diabetes tipo 2, que é o mais comum, o problema não é a falta total de insulina, mas sim a resistência das células a ela, como se a chave estivesse velha e desgastada, dificultando a abertura das portas das células. Esse tipo está muito ligado ao estilo de vida, alimentação e sedentarismo. Muita gente não sabe, mas diversas celebridades convivem com o diabetes. O ator Tom Hanks já revelou que tem diabetes tipo 2 e precisou mudar radicalmente sua alimentação. Já a cantora Nick Jonas foi diagnosticada com diabetes tipo 1 ainda na infância e depende da insulina para controlar a doença. Esses exemplos mostram que o diabetes não escolhe idade, classe social ou profissão. E o mais importante, com o tratamento correto e os cuidados adequados, é possível levar uma vida normal e saudável. Os sintomas do diabetes podem ser silenciosos no início, mas, se ignorados, podem levar a complicações graves. Os sinais mais comuns incluem sede excessiva, fome fora do normal, vontade frequente de urinar, cansaço extremo, visão embaçada e até formigamento nas mãos e pés. Parece algo inofensivo, pois saiba que muitos pacientes passam anos convivendo com esses sintomas sem suspeitar que estão com diabetes. Eles acham que é só cansaço do dia a dia, excesso de trabalho ou até falta de sono, enquanto a doença continua avançando sem controle. E o que acontece quando esses sinais são ignorados? Casos reais mostram que o descuido pode custar caro. Muitas pessoas só descobrem que têm diabetes quando sofrem complicações graves, como infarto, AVC ou até mesmo a amputação de um membro. Um exemplo marcante foi o do ex-jogador de futebol, Diego Maradona, que enfrentou sérios problemas de saúde ligados ao diabetes e ao descontrole do açúcar no sangue. E ele não foi o único. No Brasil, milhares de pessoas descobrem a doença tarde demais, quando já desenvolveram danos irreversíveis nos rins, nos olhos ou nos nervos.
Mas a boa notícia é que o diagnóstico é simples e pode salvar vidas. Um exame de sangue chamado glicemia em jejum pode identificar se os níveis de açúcar no sangue estão elevados. Além disso, o exame de hemoglobina glicada mostra a média dos últimos meses, revelando se há um risco oculto. O mais preocupante, muitas pessoas só fazem esses exames quando já estão com sintomas avançados. Por isso, é essencial incluir esses testes nos exames de rotina, principalmente se você tem histórico familiar, está acima do peso ou tem hábitos de vida pouco saudáveis. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de controlar a doença e evitar complicações sérias. Se tem algo que todo mundo precisa entender sobre o diabetes, é que ele não aparece do nada. Existem vilões escondidos no dia a dia que aumentam, e muito, o risco de desenvolver a doença. E ao contrário do que muitos pensam, não é só uma questão genética. Sim, se alguém na sua família tem diabetes, suas chances aumentam. Mas o que realmente dispara o problema é o estilo de vida. E aqui entram 3 grandes inimigos: alimentação ultraprocessada, sedentarismo e obesidade. Vamos começar pela alimentação. Produtos ultraprocessados, cheios de açúcar, farinha branca e gorduras ruins, fazem o pâncreas trabalhar no limite. Refrigerantes, fast food, biscoitos recheados e comidas prontas podem até parecer inofensivos, mas com o tempo sobrecarregam o organismo e causam resistência à insulina. E o sedentarismo só piora tudo. O corpo humano foi feito para se movimentar. Quando ficamos parados o tempo todo, as células começam a rejeitar a insulina, fazendo o açúcar no sangue subir sem controle. A obesidade fecha esse ciclo perigoso, tornando ainda mais difícil para o organismo processar a glicose corretamente. Mas você sabia que o estresse e a falta de sono também podem causar resistência à insulina? Quando estamos sob pressão constante, o corpo libera hormônios como o cortisol, que elevam os níveis de açúcar no sangue, e dormir mal piora ainda mais a situação, porque bagunça o metabolismo e aumenta o apetite por carboidratos ruins. Ou seja, não basta apenas comer bem e se exercitar, é preciso também cuidar da mente e do descanso. E agora, um alerta sobre um dos maiores mitos do diabetes: comer muito açúcar causa diabetes. Isso não é totalmente verdade. O que realmente leva ao problema é o excesso calórico e a sobrecarga do pâncreas ao longo dos anos, não apenas o açúcar isolado. Mas cuidado, quem já tem predisposição genética e hábitos ruins pode, sim, acelerar o desenvolvimento da doença com o consumo exagerado de doces e carboidratos refinados. O segredo está no equilíbrio. Manter uma alimentação saudável, evitar os vilões e adotar hábitos que protejam sua saúde a longo prazo. Diabetes não tratado pode causar danos devastadores no corpo. E quando falamos de consequências graves, não estamos exagerando. O excesso de açúcar no sangue, ao longo dos anos, destrói órgãos e sistemas inteiros, podendo levar à cegueira, insuficiência renal, amputações e até à morte por infarto ou AVC. Mas por que isso acontece? O açúcar em excesso age como um veneno nos vasos sanguíneos e nos nervos, comprometendo o funcionamento de várias partes do corpo. E o pior, muitas dessas complicações poderiam ser evitadas se a doença fosse diagnosticada e controlada a tempo. Um dos problemas mais temidos é a retinopatia diabética, uma condição que afeta os olhos e pode levar à cegueira. A alta concentração de glicose danifica os vasos sanguíneos da retina, causando hemorragias e perda progressiva da visão. Já a insuficiência renal acontece porque os rins, que filtram o sangue, acabam sendo sobrecarregados pelo excesso de açúcar. Com o tempo, esses órgãos param de funcionar e o paciente pode precisar de diálise para sobreviver. Mas talvez o pior de tudo sejam as amputações.
O diabetes pode causar danos nos nervos e dificultar a circulação, principalmente nas pernas e pés. E isso faz com que pequenos ferimentos não cicatrizem, evoluindo para infecções graves que podem levar à necessidade de amputação. E se você acha que isso é raro, saiba que milhares de pessoas passam por isso todos os anos. Muitos pacientes ignoram os sinais e só descobrem que têm diabetes quando já é tarde demais. Histórias como a de José, um pedreiro que começou a sentir formigamento nos pés, mas achou que era apenas cansaço. Meses depois, uma pequena ferida não cicatrizou, virou uma infecção grave e ele precisou amputar parte da perna. Ou a de Maria, que começou a enxergar borrado e achou que era só cansaço dos olhos. Quando foi ao médico, já tinha perdido parte da visão devido à retinopatia diabética. E por que isso acontece? Porque o diabetes é uma doença silenciosa. Ele avança de forma discreta, sem causar dor evidente. E muitas pessoas só descobrem que têm a doença quando já enfrentam complicações sérias. Esse é o grande perigo. Acreditar que está tudo bem e não fazer exames de rotina. O diagnóstico precoce pode salvar vidas e evitar todo esse sofrimento. Por isso, se você tem fatores de risco ou percebeu algum sintoma, procure um médico e faça os exames o quanto antes. A melhor arma contra o diabetes é a prevenção. E a boa notícia? Você tem o poder de evitar essa doença com mudanças simples no estilo de vida. O diabetes tipo 2, que representa a maioria dos casos, é diretamente influenciado pelos nossos hábitos diários. Isso significa que pequenas escolhas feitas todos os dias podem proteger sua saúde e evitar complicações graves no futuro. E o primeiro passo para isso é a alimentação. O que você coloca no prato tem um impacto gigantesco no controle do açúcar no sangue. Alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e carboidratos refinados, fazem com que o pâncreas trabalhe demais e aumentam a resistência à insulina. Mas existe um segredo para manter os níveis sob controle: apostar em alimentos naturais e ricos em fibras. Verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras ajudam a regular a glicose e evitam picos de açúcar no sangue. E um aliado poderoso nesse processo é a canela. Estudos mostram que ela pode ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, tornando mais fácil para o corpo processar a glicose. Além da alimentação, a atividade física é essencial para prevenir o diabetes. E aqui vai um alerta. Você não precisa virar atleta para ver resultados. Caminhar por 30 minutos ao dia já faz uma enorme diferença. O exercício melhora a captação de açúcar pelas células e reduz a resistência à insulina. Movimentar-se regularmente também ajuda no controle do peso, que é outro fator-chave na prevenção da doença. O excesso de gordura, especialmente na região abdominal, dificulta o funcionamento da insulina e aumenta o risco de desenvolver diabetes tipo 2. E, se você acha que mudanças pequenas não fazem efeito, pense nisso. Perder de 5% a 10% do peso corporal já reduz significativamente o risco de desenvolver diabetes. Se você pesa 80 quilos, por exemplo, perder apenas 4 a 8 quilos pode mudar completamente sua saúde. O segredo da prevenção não está em dietas milagrosas ou exercícios exaustivos, mas sim na consistência. Pequenas mudanças, como reduzir o consumo de açúcar, escolher alimentos naturais e se movimentar um pouco mais, já fazem toda a diferença para manter o diabetes longe. Se antes o diagnóstico de diabetes era quase uma sentença de complicações graves, hoje a medicina evoluiu e oferece diversas formas de tratamento que permitem controlar a doença e viver com qualidade. O tratamento atual é baseado em 3 pilares: medicamentos, insulina e mudanças no estilo de vida. Para quem tem diabetes tipo 2, os remédios orais
Ajudam o corpo a usar melhor a insulina e a reduzir os níveis de açúcar no sangue. Já para aqueles que têm diabetes tipo 1 ou casos mais avançados do tipo 2, a insulina injetável se torna essencial, substituindo o hormônio que o corpo não consegue mais produzir. Mas a tecnologia vem revolucionando o tratamento do diabetes. Antigamente, os pacientes precisavam furar o dedo várias vezes ao dia para medir a glicose. Hoje, existem os medidores contínuos de glicose, pequenos sensores que ficam acoplados à pele e monitoram os níveis de açúcar 24 horas por dia, enviando os dados diretamente para o celular. Outra inovação incrível são as bombas de insulina, dispositivos automáticos que liberam insulina conforme a necessidade do corpo, imitando o funcionamento natural do pâncreas. Essas tecnologias tornam o controle da doença muito mais fácil e evitam complicações causadas por oscilações bruscas na glicose. E o futuro? Cientistas do mundo todo estão pesquisando possíveis curas para o diabetes. Uma das apostas mais promissoras é a terapia com células-tronco, que pode regenerar as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Outra inovação sendo testada é o pâncreas artificial, um dispositivo totalmente automatizado que monitora a glicose e libera insulina de forma inteligente, sem a necessidade de intervenção do paciente. Além disso, novas classes de medicamentos vêm sendo desenvolvidas para tornar o tratamento ainda mais eficaz e evitar a progressão da doença. Ou seja, o tratamento do diabetes nunca esteve tão avançado. Combinando as opções atuais com hábitos saudáveis e o acompanhamento médico regular, é possível viver bem e evitar complicações. E com os avanços da ciência, quem sabe, em breve possamos ver uma cura definitiva para essa doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Agora que você já entendeu tudo sobre o diabetes, chegou a hora do teste surpresa. Será que você está no grupo de risco sem saber? Responda sinceramente a essas perguntas e, no final, descubra o que fazer para proteger sua saúde. Vamos lá! Você tem casos de diabetes na família? Pais, avós ou irmãos? Você está acima do peso ou tem acúmulo de gordura na região abdominal? Você tem uma alimentação rica em açúcar, farinha branca e ultraprocessados? Você pratica menos de 150 minutos de atividade física por semana? Você sente muita sede, cansaço excessivo ou tem vontade frequente de urinar? Sua visão fica embaçada sem motivo aparente? Você tem mais de 45 anos? Se você respondeu sim para 3 ou mais dessas perguntas, atenção, você pode estar no grupo de risco para desenvolver diabetes. Mas calma, isso não significa que você já tem a doença, e sim que precisa agir agora para evitá-la. E a boa notícia? Pequenas mudanças podem reduzir drasticamente esse risco. Comece trocando alimentos ultraprocessados por opções naturais. Inclua pelo menos 30 minutos de movimento na sua rotina e fique de olho no seu peso. Além disso, a Aziusunda. Dica mais importante: não espere os sintomas aparecerem. Se você se identificou com esses sinais, procure um médico e faça um exame de glicose o quanto antes. O diagnóstico precoce pode evitar complicações graves e garantir um futuro muito mais saudável para você. Chegamos ao final, mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com essa informação? Hoje você descobriu como o diabetes pode ser silencioso, quais são os sintomas que muita gente ignora, os principais fatores de risco e principalmente como prevenir essa doença com pequenas mudanças no dia a dia. Também falamos sobre os avanços da medicina e como a tecnologia vem ajudando no tratamento, tornando a vida dos pacientes muito mais fácil. Mas nada disso adianta se você não agir.
A verdade é que você tem duas escolhas agora: fingir que nada mudou e continuar, correndo riscos, ou usar esse conhecimento para proteger sua saúde e ajudar outras pessoas, porque o diabetes não avisa antes de causar danos graves. E a diferença entre quem desenvolve complicações sérias e quem vive bem está na atitude que toma hoje. Então marque aquela consulta médica, faça exames de rotina, melhore sua alimentação e movimente-se mais. Pequenas mudanças podem salvar a sua vida, e se esse vídeo foi útil para você, compartilhe agora. Envie para sua família, para seus amigos, para aquele parente que está no grupo de risco e talvez nem saiba. Informação salva vidas. E quanto mais pessoas souberem disso, menos casos graves de diabetes veremos no futuro. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. Juntos, podemos espalhar essa mensagem e ajudar milhares de pessoas a se prevenirem dessa doença silenciosa.